Saudações pessoal, como é que vocês estão? Desejo novamente que estejam todas e todos muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho de história do Brasil hoje? É o dia, né? Então olha lá, vamos conversar a respeito do desenvolvimento da mineração no Brasil e as transformações que a formação da sociedade mineradora vão causar na realidade colonial brasileira. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente relembrar um pouquinho onde é que as jazidas de ouro foram encontradas no Brasil durante o século XVIII, que é o nosso momento histórico aqui de análise. Então a gente vai ter o desenvolvimento de exploração mineradora e, consequentemente, a formação de zonas de povoamento no interior, nas regiões do interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, fundamentalmente. Tá bom? Então, nesse interiorzão das Minas Gerais, nesse sertão do Goiás e nesse sertão do Mato Grosso, é lá que nós vamos ter o desenvolvimento de cidades mineradoras, tanto de ouro quanto de algumas pedras preciosas. Mas o grande centro é a região das Minas Gerais. Minas Gerais é que vai ser uma zona de produção de ouro suficientemente grande, suficientemente próspera e suficientemente desenvolvida para gerar profundas transformações na dinâmica da formação colonial e do desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira como um todo. Então vamos tentar entender alguns elementos centrais do desenvolvimento da mineração no Brasil. O primeiro elemento central que eu quero destacar é esse aqui. A mineração é uma atividade mercantilista que surgiu no Brasil na época da decadência do mercantilismo e ascensão do capitalismo industrial na Europa. Ou seja, se vocês se lembram, e eu espero que se lembrem, a descoberta do ouro no século XVIII foi, de certa forma, a solução para um problema já bastante antigo em Portugal, que era a profunda crise econômica que Portugal vivia por causa da crise do açúcar. Desde a metade do século XVII, anos 1600, quando os holandeses invadiram as terras portuguesas na África, invadiram aqui regiões do Brasil ali em volta do Pernambuco, estabeleceram o chamado Brasil holandês. Esses holandeses vão ser expulsos do Brasil e da África na metade do século XVII, das terras portuguesas na África em 1648, das terras portuguesas no Brasil em 1654. Com isso, o que vai acontecer? Os holandeses expulsos vão se reorganizar na sua Companhia das Índias Ocidentais e vão produzir açúcar lá nas Antilhas, aumentando então a qualidade, a produtividade do açúcar lá na América Central e levando a uma crise do açúcar aqui no Brasil. Essa crise por conta da concorrência com os holandeses e também com ingleses, franceses e os próprios espanhóis que vão produzir açúcar também em larga escala nas suas colônias na América Central e no norte da América do Sul, fez com que a venda, a exportação do açúcar brasileiro, que era a base da economia luso-brasileira, tanto do Brasil colônia quanto do Portugal mercantilista, sofresse uma queda gigantesca. A exportação caiu para metade do que era antes, e o preço do açúcar para menos do que era antes. Então, os lucros do açúcar caíram para menos da metade do que era no século XVI. E aí Portugal entrou numa crise desgraçada que levou Portugal a incentivar e estimular, mantendo a sua estrutura mercantilista na economia, de uma economia que depende da exploração dos mercados coloniais, fez com que Portugal estimulasse outras atividades econômicas aqui no Brasil colônia. O desenvolvimento da produção de especiarias, as chamadas drogas do sertão, produção de tabaco e cacau, produção de gado no sul, produção de algodão no Maranhão. Não é isso? E também a exploração do ouro e das pedras preciosas no interior. Então é nesse contexto que nasce a mineração aqui no Brasil durante o século XVIII. As primeiras jazidas importantes de ouro são encontradas no Brasil na passagem do século XVII para o século XVIII. E aí, nesse momento então em que a descoberta do ouro permitiu que Portugal e Brasil reforçassem esses laços do pacto colonial, da exploração colonial e
do sistema mercantilista na economia, ou seja, mantendo o Brasil como uma colônia presa aos elementos do pacto colonial, presa aos elementos da exploração metropolitana, fez com que Portugal também se mantivesse preso como um país europeu dependente do seu mercado externo, incapaz de desenvolver um sistema interno de produção. Só que nesse período da história, passagem do 17 para o 18 e durante o século 18, na Europa, o capitalismo já estava adotando uma outra característica. O capitalismo estava se tornando o capitalismo industrial. Então, por conta disso, o que é que acontece? Os grandes países, as grandes potências econômicas do século XVIII não vão ser os países mercantilistas que exploram colônias. Esses vão entrar em decadência. As grandes potências do século XVIII serão os países que desenvolvem a Revolução Industrial. A Inglaterra, o principal deles. Por quê? Porque a Revolução Industrial está permitindo o desenvolvimento de uma produção em larga escala de produtos antes manufaturados, agora industriais. Uma produção em larga escala e muito barato, pelo uso das máquinas e a superexploração da mão de obra. Enquanto isso, por causa da concorrência internacional, as especiarias estão perdendo preço e, portanto, perdendo lucratividade. Então nós estamos vivendo um momento de inversão da lógica econômica. O mercantilismo está morrendo e o industrialismo está se desenvolvendo como futuro do capitalismo, como nova base do sistema capitalista. Então, os países industriais estão em expansão econômica, os países mercantilistas estão em declínio econômico. E isso vai levar Portugal a entrar em declínio econômico e, para tentar sobreviver, aumentar a exploração, a cobrança de impostos, o autoritarismo, o controle metropolitano sobre o Brasil, o que vai levar o Brasil a também viver uma crise. Né? Então, esse momento da mineração, que gerou riquezas inimagináveis, também é o começo do fim do papel de Portugal como uma potência econômica de escala mundial. Por quê? Porque Portugal se sustenta como um país mercantilista na época que a Revolução Industrial marcava o início de uma nova fase do capitalismo. Então, claro que isso vai levar a mudanças na estrutura do funcionamento do Brasil pelo desenvolvimento da mineração e a crises pelo excesso de exploração portuguesa ao Brasil para tentar minimamente se manter no cenário internacional. Tudo bem, gente? Então essa é uma tentativa de introdução geral para a gente entender o contexto histórico. O que estava rolando quando a mineração vai se desenvolver aqui no Brasil. E aí o que acontece? Né? O que acaba acontecendo aqui é o seguinte. Esse aqui é um mapa da economia brasileira no século XVIII mostrando o quanto a exploração de vários tipos de atividades econômicas no Brasil se tornou, continuou sendo, na verdade, né, o centro da vida econômica de Portugal e, portanto, uma economia mercantilista. Né? Agora, o grande lance aqui é o seguinte. Quando se descobre ouro em Minas Gerais, se descobre dois tipos de ouro. Vou até colocar aqui, ó. O ouro de aluvião e o ouro de lavra. O ouro de aluvião gera um negócio chamado faiscação, que são pequenas unidades produtoras, usando o trabalho de poucas pessoas, às vezes até mesmo o próprio minerador por conta própria, isoladamente, ou com 3, 4, 5, 8 escravos. E essas pequenas unidades produtoras eram a maioria, por causa de que a maior parte do ouro encontrado em Minas Gerais foi ouro de aluvião. O ouro de lavra é o ouro que usa um pouco mais de recursos, um pouco mais de equipamento, porque é o ouro encontrado em grandes profundidades, é o ouro que vai ter que ser de fato minerado, né? Vai cavar para encontrar a famosa mina de ouro, o famoso... Como é que chamava mesmo? Fugiu a palavra, enfim. Mas as jazidas de ouro que pudessem fornecer quilos e quilos, às vezes toneladas de ouro. Essas são difíceis de encontrar, né? O ouro de lavra é mais difícil de encontrar, é mais difícil de explorar, exige grande investimento, um grande número de trabalhadores. É como se fosse uma espécie de, entre aspas, plantation do ouro. Né? São grandes unidades produtivas que empregam enormes volumes de capital, mas também geram enormes ganhos quando o ouro é encontrado. O veio, lembrei a palavra, o veio do ouro é encontrado, que é a maneira como o ouro fica depositado nas rochas lá no subsolo. Então, quer dizer, o ouro de aluvião, agora voltando,
O ouro de aluvião é o ouro de superfície, fácil de ser encontrado. E a maior parte do ouro que foi explorado no Brasil foi explorado por pequenos mineradores como ouro de aluvião, desenvolvendo faiscações e pequenas lavras, né? Não a grande lavra de grandes profundidades. Então o que aconteceu? Portugal percebeu que esse ouro de aluvião era diferente do que Portugal estava acostumado no Brasil. O que Portugal estava acostumado no Brasil? Estava acostumado à produção açucareira, ou a produção de tabaco, ou a produção de algodão, ou a produção de cacau, que era esquema de plantation. O que era plantation mesmo? O uso de latifúndios, de grandes extensões de terra, para produzir um único tipo de produto, monocultura, que seja o produto mais lucrativo que dê para produzir ali. Então, geralmente era o açúcar, mas depois vai ter cacau, tabaco, gado, algodão, etc., em outros lugares, né? A produção açucareira não deixa de ser importante jamais, o açúcar continua sendo o principal produto português, a descoberta e o desenvolvimento do ouro e da mineração vem complementar a renda portuguesa, o lucro português que caiu por causa da crise do açúcar, mas o açúcar continua sendo o principal produto da colonização do Brasil. E aí o que rola? Rola que Portugal estava acostumado à exploração de plantation, latifúndio, monocultura, uso do trabalho escravo voltado para exportação. E o ouro de aluvião é um treco diferente, porque o ouro de aluvião, como é fácil de encontrar, ele é um ouro de superfície, que é o ouro que se descolou do veio principal, ou seja, pela ação principalmente dos lençóis freáticos e dos rios subterrâneos. Pedaços de rocha e metal vão sendo durante milhões de anos na formação geológica do planeta. Esses pequenos fragmentos de metal e rocha vão sendo arrastados pela pressão da água no subsolo até acabar se depositando nos leitos dos rios, dos riachos que se formam nessas áreas de riqueza mineral. E aí o ouro de aluvião é esse ouro que está ali no leito do rio, está ali nas margens do rio, está ali no entorno do rio, no lugar onde tem as enchentes do rio e tal, né, na chamada várzea do rio, onde os mineradores vão tentar procurar ouro em pequenas profundidades, né? Então é uma atividade muito simples. Qualquer idiota com 2 ou 3 ferramentas, a bateia, que era uma espécie de prato gigante de cobre para tentar separar o ouro das impurezas ali, né, do barro, das pequenas pedras e tal que estão depositadas no leito do rio. Então vai mexendo aquela bateia, a água vai saindo, os detritos leves vão saindo e ficam os metais depositados no centro, como se fosse uma espécie de um copo assim. E aí o minerador tem que saber separar o que é rocha, do que é metal não precioso, do que é metal precioso, quando encontrava metal precioso. Mas eram encontrados pequenos fragmentos de rocha que foram arrastados pela força das águas lá do subsolo, lá do veio principal do ouro. Então, quer dizer, eram pequenas quantidades, as pequenas pepitas de ouro eram chamadas de ouro em pó, mas que qualquer pessoa com baixo investimento conseguia encontrar. E essas jazidas de ouro de aluvião, de ouro de pequena profundidade, de baixa profundidade, eles estavam espalhados em vastas áreas nas várzeas dos rios. Então o que Portugal precisava? Não precisava formar grandes fazendas onde um grande minerador com os seus escravos vai explorar apenas uma pequena área para encontrar ouro ali, explorar até esgotar, e aí vai levar os escravos para outra área até esgotar e assim sucessivamente. Portugal precisava espalhar mineradores gananciosos pela área mais ampla possível, para poder extrair o máximo de ouro possível, porque a mineração do ouro descoberto nas Minas Gerais era a esperança de Portugal sair da sua crise, que vinha desde que os holandeses foram expulsos e o açúcar entrou em declínio. Então o que Portugal vai fazer lá na zona mineradora? Nas áreas de ouro de aluvião, Portugal não vai fazer uma divisão de terras que nem fez no Nordeste açucareiro, que é o sistema latifundiário. Como a necessidade de investimento, de capital era baixa, porque não tinha grande investimento em investimentos, e nem precisava de uma numerosa mão de obra. Para você ter uma ideia, a média de escravos para cada senhor de escravo lá na Bahia, na zona produtora do açúcar, era de 80 escravos aproximadamente. Nas Minas Gerais, a média de escravos para cada senhor de escravos era de aproximadamente 8.
o que incluía os grandes mineradores de lavra, que tinham dezenas de escravos, 20, 30, 40, 80 escravos, às vezes até 100 escravos, mas incluía também os pequenos mineradores, que era ou o minerador sozinho, por conta própria, mas aí quando ele conseguia encontrar ouro, a primeira coisa que ele fazia era comprar escravo, para não ter que fazer trabalho braçal, porque talvez vocês se lembrem, por causa da escravidão, o trabalho braçal é considerado algo humilhante para pessoas livres, então os homens livres não queriam executar trabalho braçal. Então o cara vai ter ali 2, 3, 5 escravos para trabalhar. Isso vai levar uma média de 8 a 10 escravos por senhor de escravos. Quer dizer, cada dono de escravo, em média nas Minas Gerais, tinha só 10% dos escravos que cada dono de escravo tinha na zona açucareira. Isso mostra o quê? Que a mineração vai ser uma atividade mais democrática, porque qualquer pessoa, sendo livre, né, vai poder receber terras. A distribuição de terras não vai ser em latifúndios, vai ser em datas. Datas são pequenas extensões de terra, tipo de 50 por 50 metros, mais ou menos o tamanho de, sei lá, metade de um campo de futebol, mais ou menos. Que eram distribuídas nas beiras dos rios, ou às vezes um pouco maior, tipo do tamanho de um quarteirão de uma cidade atual. Mas que era distribuído nas beiras dos rios para qualquer minerador que se inscrevesse. E aí era assim, quando era descoberta a jazida de ouro, os bandeirantes é que descobriram essas jazidas de ouro, né? Eles informavam o governo português para ter autorização de explorar ouro. Quem não tivesse autorização não podia aparecer com ouro do nada. Tinha que ter autorização do governo português. Então o que o governo fazia? Ia lá, mapeava a área descoberta com jazida de ouro de aluvião e dividia em datas, que são pequenos lotes. E aí distribuía essas datas, esses lotes, para as pessoas que se inscrevessem, que tivessem interesse de ir para o meio do mato, de ir para o meio do nada, porque era tudo no interior, onde não tinha colonização portuguesa formada ainda. Então os mineradores vão ser desbravadores do interior, eles vão se fixar em lugares onde não tinha cidade, não tinha formação social colonial portuguesa nenhuma. E essa galera vai então receber esses pequenos lotes de terra para tentar a sorte. Se encontrasse ouro, podia enriquecer. Se não encontrasse, ou encontrasse pouco, né, ia viver ali com uma condição meio precária, mas, enfim, não era só latifundiário, grande fazendeiro, então não era só grande minerador, porque a maior parte do ouro era para pequenos mineradores, com poucos trabalhadores escravizados, com pouco investimento, com pouco equipamento, simplesmente gerando maiores oportunidades. Olha lá, maiores oportunidades por quê? Porque é uma atividade econômica mais democrática, porque para ter certeza que o máximo de gente possível ia se enfiar para o meio do mato, lá em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, para procurar ouro, Portugal liberava a terra para todo mundo que fosse para lá, né? Desde que fosse livre, para todo mundo que fosse para lá. Então uma atividade mais economicamente mais democrática, por quê? Porque qualquer pessoa livre tinha acesso a terras, diferente das plantations do açúcar, qualquer pessoa na região mineradora podia ter acesso a um pedacinho de terra para minerar, ou até para fazer uma pequena agricultura de subsistência. Qualquer pessoa conseguia encontrar ouro, aí dependia da habilidade, da capacidade, da competência e da sorte, encontrar muito ouro ou pouco ouro, mas se formou então uma camada de pequenos e médios mineradores que vão ser a maioria das pessoas livres. Gente que tem grana, mas não é milionária. Então veja, na sociedade mineradora nós temos uma enorme diferença em relação à sociedade açucareira. Na sociedade açucareira era uma sociedade polarizada, lembra que eu falei? Ou era a minoria de pessoas muito ricas e poderosas, que eram senhores de engenhos, donos de terra e donos de muitos escravos, de um lado, um polo, o polo do poder, da dominação, e o outro polo era o polo de quem era explorado, que eram os escravos. Então a camada média da sociedade na área açucareira era minúscula, porque quase não tinha oportunidade de trabalho livre, profissão liberal, essas coisas. Só tinha isso um pouquinho dentro das fazendas, tipo capataz ou uma ou outro profissional mais especializado, e nas poucas cidades, eram poucas cidades. Já na área mineradora, em todo lugar onde se descobre ouro, no começo vai gente para minerar. Isso vai formando vilarejos de mineradores. Mas num segundo momento começa a atrair mais gente, não para minerar. Para fazer o quê?
Exato, para fornecer alimentos, fornecer equipamentos, fornecer produtos manufaturados que vinham da Europa, ou para produzir produtos manufaturados, sei lá, para ser um ferreiro que conserta ferramentas, que o fabricante de carroça. Isso aí não vai ser importado da Europa, não vai ser importado de Portugal, né? Naquele esquema de Portugal comprar produto industrial da Inglaterra para vender no Brasil. Não, carroça vai ser feito aqui. Percebe? Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, vai uma onda de gente lá para o interior, para as Minas Gerais, etc., para ser minerador. Começa a se formar povoados de mineradores. Só que nesses povoados é no meio do nada. Então falta tudo, falta comida, falta equipamento, falta ferramenta, falta objetos de uso doméstico, falta roupa, falta calçado, falta de tudo. Então vai ficar muito lucrativo ser comerciante nessa região, o que vai gerar uma segunda onda de pessoas, artesãos, profissionais liberais, intelectuais como professores, músicos, médicos, etc., comerciantes, enfim, gente que vai tentar plantar alimentos, né, hortas, pomares, para fornecer alimento para as vilas que estão virando cidades mineradoras. Então vai ter uma enorme diversificação de oportunidades econômicas. E é por isso que eu estou dizendo que a zona mineradora é uma área de atividade econômica mais democrática. Tanto porque vai ter um enorme número de pequenos e médios mineradores de aluvião, né, os faiscadores, faiscação, porque eles faziam ali aquela pequena mineração na beira do rio, no meio das pedras e tal. E também porque vai se formar uma enorme camada média, né, uma enorme classe média na sociedade mineradora, não apenas de pequenos e médios mineradores, mas também de comerciantes, artesãos, negociantes, plantadores de alimentos, fornecedores de subsistência, profissionais liberais, enfim, uma vasta gama de profissões que vão permitir o desenvolvimento de uma sociedade completamente nova e diferente. Por quê? Primeiro, o centro da vida dessa sociedade não vai ser a fazenda, o engenho, vai ser a cidade. Porque é na cidade que o minerador vende o ouro e compra as coisas que ele precisa para viver. É na cidade que os mineradores vão viver e também os comerciantes, os artesãos, os profissionais liberais e os trabalhadores livres. Então vai se formar uma camada média que não é nem escravo, e tinha escravo pra caralho, porque a base do trabalho braçal também é o escravo lá nas Minas Gerais, mas vai ter uma camada média grande que não vai ser nem escravo, nem o grande minerador, o grande fazendeiro que também tinha em Minas Gerais. Vai ser o pequeno e médio minerador, o comerciante, o artesão, o negociante, o fornecedor de alimentos, vai ser o profissional liberal, vai ser, enfim, essa galera, gerando então dentro das cidades mineradoras um proto quer dizer algo que ainda está nascendo, um proto-mercado interno. Ou seja, é a primeira vez na história do Brasil que vai acontecer um forte desenvolvimento urbano, uma forte diversificação econômica que vai permitir que as pessoas não sejam apenas só senhores de terra, senhores de engenho ou escravos. Vai permitir que tenha uma economia diversificada, uma sociedade diversificada e um enriquecimento urbano. Beleza? Aliás, o desenvolvimento das Minas Gerais vai puxar, inclusive, a diversificação da economia de outras regiões da colônia. Porque vai ter regiões da colônia que vão começar a se especializar em fornecer coisas necessárias para as cidades mineradoras prosperarem. Por exemplo, Rio Grande do Sul vai fornecer gado, principalmente gado de transporte, as mulas, e gado de corte, os bois. Então vai surgir toda uma estrutura comercial interna que vai começar a interligar comercialmente regiões do Brasil. Até o desenvolvimento da mineração não tinha interligação interna. Interligação interna é foda. Interligação entre as regiões do Brasil. Uma circulação interna de mercadorias e pessoas. As áreas eram ligadas a Portugal, então você tinha a produção açucareira na Bahia, as cidades baianas tinham contato com Portugal. Mas não tinha um comércio interno. Cada região era isolada. Por quê? Porque era produtora de uma especiaria que dependia do comércio com Portugal. Agora, para que os gaúchos produzem gado, mula e boi? Não é para ter contato com Portugal. Portugal não vai ficar importando boi do Brasil.
É para fornecer gado para transporte e para alimentação, e também couro para matéria-prima, para produção de roupas, calçados, ferramentas, equipamentos, para as cidades mineradoras. São Paulo, essa região aqui de São Vicente, São Paulo, que era muito pobre, vai começar a se desenvolver pela produção de alimentos. Opa, quase derrubei minha mesa. Pela produção de alimentos e outros tipos de bens de subsistência necessária para as áreas mineradoras. Porque os mineradores, os comerciantes, não estão a fim de produzir comidinha. Eles vão importar de outros lugares. Então começa a ter uma interligação do comércio entre as regiões do Brasil. No Nordeste também vai ter desenvolvimento de gado e de produção de alimentos para abastecer as cidades mineradoras. Então, e nos caminhos, né, em que esses chamados tropeiros, que eram os caras que comandavam tropas de mula para transportar essas mercadorias, tipo produto industrial que vinha do Rio de Janeiro até a área mineradora, no interior, gado do Sul, comida, enfim, de São Paulo, do Nordeste, etc., vão surgir rotas de transporte interno, rotas de comércio interno, e nessas rotas vão se desenvolver também cidades. Então você percebe que o que eu estou dizendo aqui, olha só, é uma verdade. Vai acontecer uma enorme diversificação das atividades econômicas na colônia para fornecer bens, alimentos e matérias-primas e outros tipos de coisa para a área mineradora. Porque as cidades de Minas Gerais são altamente especializadas na produção de ouro e no comércio dessas coisas que vinham de fora, ou de Portugal, e que tinham que ser transportados da área mineradora, ou de outras regiões do próprio Brasil, gerando uma interligação das regiões e dos mercados dentro do Brasil. Tudo bem, gente? Então veja como é um sistema completamente diferente. É tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, que na área mineradora até mesmo os escravos vão ter maiores e melhores oportunidades de vida. Não quer dizer que a vida dos escravos na área mineradora fosse boa. Ser escravo nunca é bom. Mas tinha mais oportunidade por quê? Porque, por exemplo, o escravo ele morava na cidade também. Ele ia trabalhar na beira do rio, nas zonas, nos chamados arrabaldes da cidade, né? Nos limites da cidade onde tinham as faiscações, as áreas de mineração de ouro de aluvião. Mas esses escravos viviam na casa do seu senhor. Então, se alguém aqui que está assistindo essa videoaula já visitou as cidades históricas de Minas Gerais, da área mineradora, talvez tenha percebido que tudo quanto é casa lá tem um porão. Por que tem o porão? Muitos desses casarões com porões enormes, os porões hoje em dia acabam virando restaurantes, pubs, bares elegantes e tal, para dar um aspecto meio sombrio, assim, meio, né, de coisa antiga. Mas era lá que os escravos viviam, no porão da casa. Não tinha água encanada nem sistema de esgoto. Então quem ia jogar fora a bosta e o mijo que os donos da casa produziam? Eles cagavam lá nas suas privadas, cagavam lá nos seus pinicos, e esse cocô, esse xixi ia parar onde? Ia parar em grandes latrinas, fossas, que muitas vezes tinham que ser esvaziadas pelos escravos. Que então andavam livres pela cidade para esvaziar a fossa, ou para buscar água nas fontes de água, porque não tinha água encanada. Então imagina Ouro Preto, uma cidade com 30 mil habitantes, sem água encanada nas casas. Os escravos iam buscar água. E além disso, no domingo eles tinham folga, para ir à missa, para o dia santificado, para servir a Deus. E aí o que rola? Esses escravos tinham um pouco de tempo livre, que eles conseguiam trabalhar por conta própria. Então eles aproveitavam a metade do domingo que eles tinham livre para, fazer pequenos serviços, pequenas atividades econômicas e ganhar um dinheirinho. Ia juntando, até conseguir o quê? Comprar a própria liberdade. Como os escravos viviam na cidade, era mais fácil de fugir. Então os castigos físicos eram terríveis. Eles chegavam a cortar o tendão de Aquiles dos escravos. O tendão de Aquiles é o que mantém o pé ligado ao resto do corpo. Então, se não tem um tendão de Aquiles, o pé fica solto, não dá mais para correr e, portanto, não dá mais para fugir. Eram espancados terrivelmente. Se os escravos eram pegos escondendo o ouro,
encontrando ouro, escondendo para tentar juntar um ourinho para comprar a sua própria liberdade, além de ser espancados, eles eram marcados com ferro em brasa, com a letra L de ladrão, para ficar mais visível e eles serem mais bem vigiados. Então era escrotíssimo. Só que esses escravos da mineração conseguiam fugir. Por isso que na área mineradora vai se desenvolver muito mais que em qualquer outra região do Brasil, em qualquer época, a prática de formação de quilombos, que são comunidades de escravos fugidos que se libertavam e formavam comunidades agrícolas, aldeias agrícolas no meio do mato no interior. Claro que os donos de escravos, né, e as cidades mineradoras formavam equipes chamadas de capitães do mato, que eram pessoas especializadas em caçar escravo e em destruir quilombo. E reescravizar essas pessoas. Mas veja, havia então mais oportunidades. Muitos donos de escravo, para tentar fazer com que os escravos não fugissem nem tentassem esconder ouro, se eles nunca fossem pegos, né, fazendo essas coisas, eles recebiam prêmios. Às vezes o direito de minerar por conta própria durante algumas horas por mês ou por ano. Ou às vezes recebiam um prêmio mesmo, um pouco de ouro no final do ano, como um presente de Natal, entre aspas. Então, seja pela sua autonomia dentro das cidades mineradoras, para poder fazer pequenos trabalhos e juntar uma grana, seja por causa da facilidade de fuga e de ocultação de ouro, que levava, então, esses escravos a serem premiados quando não eram pegos fazendo atividades consideradas ilegais, os escravos mineradores conseguiam juntar ouro e comprar um documento chamado Carta de Alforria, a Carta de Libertação. Então tinha muito chamado negro forro, esse era o nome que se dava na época, que é o ex-escravo que conseguiu conquistar a liberdade. Né? Forro de alforriado, libertado. E aí até para essa gente era possível juntar uma grana e conseguir prosperar, ganhar dinheiro, fazendo pequenas atividades econômicas, pequeno comércio, né? Produção artesanal. Então veja, não só para o homem livre foi possível gerar uma camada média na sociedade, mas também de ex-escravos e descendentes de escravos que conseguiam virar trabalhadores livres ou até prosperar desenvolvendo pequenos negócios, né? De produção artesanal, de atividades mais artísticas como decoração de casas, pintura, escultura, etc. Né? Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, enfim. Então essa é a realidade da zona mineradora. É uma realidade social e economicamente muito mais diversificada, em que houve então uma sociedade que estimulou o desenvolvimento de um mercado interno, de uma vida urbana, inclusive com o desenvolvimento de poesia, de literatura, de música, né? De um estilo artístico próprio, o chamado barroco mineiro, né? Uma arte rebuscada na pintura, na escultura e na arquitetura, mas também na música, talvez na música e na poesia, talvez vocês já tenham estudado em literatura aquela questão do parnasianismo, aquela questão das cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, né? Típicos do movimento do classicismo, do parnasianismo, do não sei mais o que. São atividades, são escolas literárias e artísticas que se desenvolvem no Brasil, junto com o barroco mineiro, nessa diversificação de pessoas, oportunidades, de conhecimentos, de trocas de informação, por causa do desenvolvimento mais livre que a sociedade mineradora tinha. Agora, olha aqui. Olha que interessante esses dados que eu vou apresentar para vocês. Olha só. Aqui nós temos a representação das áreas mineradoras, né? Uma representação bem tosca, eu estou ligado. Mas Goiás, Mato Grosso e as zonas mineradoras em Minas Gerais e no sul da Bahia. Tá certo? Tanto ouro quanto gemas. O que são gemas? Não é ovo, não. Gema é pedra preciosa. Tá? Aí o que vai acontecer aqui? Olha só. Vão vir zonas, rotas de transporte de gado, de equipamentos e suprimentos vindo de vários lugares. Olha só, gado vindo aqui do sul e de São Paulo. Sorocaba é uma cidade que tem uns 600 a 700 mil habitantes no interior de São Paulo, porque era um grande centro onde chegava o gado gaúcho, aqui ele era recuperado, engordado, etc., para depois ser transportado para as zonas mineradoras. Olha que interessante. E também o fornecimento de
equipamentos, suprimentos, alimentos, etc., produtos manufaturados que vinham do Espírito Santo, vinham do Nordeste, né, do Norte, vinham aqui de São Paulo também, do Rio de Janeiro também. Ele não botou a setinha, mas teria que ter uma setinha verde musgo aqui também. E olha a composição da sociedade na mineração, nas áreas mineradoras. Percebe? Olha só. Aqui, esse primeiro gráfico é a produção de ouro em toneladas por ano, tá vendo? Ó? Então, em 1705, o que está em amarelo é a produção em Minas Gerais. Só Minas Gerais produzia ouro. 6 toneladas, 6 toneladas e meio, foi subindo, ó. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí depois, a partir de 1725, 1730 mais ou menos, a gente começa a ter produção no Mato Grosso, que é esse vermelho, e em Goiás, que é esse laranja. Tá vendo? E aí, mas perceba que a mineração passa por um ciclo, né? Ela vai crescendo até atingir o auge, e depois ela começa a entrar em decadência até atingir, no final do século XVIII, já um declínio muito acentuado. Que significa o quê? O esgotamento das jazidas, né? Principalmente de ouro de aluvião. Então, a mineração não se tornou a única atividade econômica do Brasil, pelo contrário. O açúcar continua sendo importante lá no Nordeste e outras atividades econômicas vão se desenvolver, como cacau, tabaco, etc. Drogas do sertão, pau-brasil e tudo mais. Agora, olha a formulação da sociedade. Nós tínhamos em 1786 aproximadamente 363 mil pessoas vivendo na área mineradora. Ai, professor, pouca gente. Não, pro padrão da época era gente pra cacete. Era gente pra caramba. Se você pensar que isso partiu do zero, e se você pensar que 44 anos antes a população era menos da metade, era 174 mil, você entende que é um crescimento populacional gigantesco. Né? Cidades grandes como Ouro Preto chegaram a ter mais de 30 mil habitantes, que para o padrão brasileiro da época era cidade grande mesmo. Né? Mas tinha um monte de cidadezinha com 1.000, 2.000, 5.000 habitantes. E aí como é que era a formulação dessa sociedade? Olha só, 1.189 mil pessoas livres e forras, né? Livres porque eram brancos e sempre foram livres, ou livres porque eram ex-escravos ou descendentes de escravos, e 174 mil escravos. Então percebe, gente? Enquanto lá na zona açucareira era tipo 70% a 80% da população era escravizada, na área mineradora era mais ou menos a metade. Por que era mais ou menos a metade? Porque tinha muito mais oportunidade para gente livre. E gente livre de tudo quanto é tom de pele. Porque olha só, os escravos eram todos pardos, principalmente as crianças, olha só que interessante. Né? Principalmente... É uma minoria, 10 mil pessoas aproximadamente, crianças e adultos, mas são os frutos do estupro dos senhores brancos sobre suas escravas, que continuavam sendo escravos. Né? Uns 20 mil entre meninos e meninas, homens e mulheres, eram pardos escravizados, e a maioria era negro, 47 mil mulheres, 106 mil homens, o que mostra a grande importância do escravo como força de trabalho, seja na produção manufatureira, no transporte de cargas ou na mineração. Tá certo? Agora, olha só que interessante. A gente tinha quase o mesmo número de gente livre parda e gente livre branca. Inclusive, tinha mais gente livre parda do que branca. 39 mil homens e 41 mil mulheres livres pardas, mestiças, 36 mil homens e 30 mil mulheres brancas, 19 mil homens negros e 23 mil mulheres negras livres. Então a gente percebe nesse tamanho, né, mais da metade da população sendo livre, de várias tonalidades de cor de pele, a gente percebe a importância dessa camada média. Então nós temos os branquelão rico poderoso, temos branquelão rico poderoso, mas temos brancos pobres, brancos classe média, pardos ricos, pobres e classe média, e negros pobres e classe média também. Vai chegar a acontecer de ter negro livre? Vai ser raro. Por quê? Porque essa população negra recém-liberta, ela não vai conseguir ter acesso a grandes áreas de ouro de lavra, ouro de grande profundidade, que é toneladas de ouro.
Eles vão ter pequenas faiscações, quer dizer, os negros nem faiscações, né, porque não são brancos, mas seus descendentes pequenas faiscações e tal. Então eles vão ser meio que confinados economicamente, mas mesmo assim você não vai encontrar esse número de gente, né, essa proporção de gente negra livre em nenhuma cidade da zona açucareira. E muito menos essa proporção de ter mais gente livre do que gente escrava na sociedade, nas áreas de plantation. Então é isso aí. Isso aí a gente percebe a grande diversificação econômica e social, também cultural, artística, literária, né, da zona mineradora. Tranquilo, gente? Agora, qual que é o nosso próximo passo? É tentar entender como é que Portugal vai, isso aqui a gente já discutiu, né? Tentar entender como é que Portugal vai organizar a administração da zona mineradora. Tentar entender como é que Portugal vai governar essas áreas mineradoras que vão se tornar muito importantes para os interesses portugueses. Aí vamos que vamos juntos, tá bom? A primeira coisa que Portugal vai fazer é criar uma legislação específica para a zona mineradora. Ou seja, criar leis próprias para dar conta da especificidade que é a zona mineradora. Porque é uma área em que a maioria da população vive na zona urbana, não na zona rural. É uma área em que tem muito maior presença de gente livre. É uma área que tem muito mais mobilidade social e oportunidades para libertação, né, para a alforria de escravos e para o crescimento, o desenvolvimento de uma diversificação econômica e social. É uma área em que é muito fácil sonegar impostos e contrabandear ouro. Porque diferente do açúcar, que eram enormes caixas que só geravam lucro quando o grande fazendeiro vendia o açúcar lá no litoral e ele já era automaticamente cobrado o imposto e transportado para Portugal, o ouro não. O ouro dá para o pequeno e médio minerador vender o ouro nas cidades escondido sem pagar imposto. Dá para o comerciante, para o minerador, nem ter que vender o ouro. Ele poder ir direto no comércio e trocar ouro por produtos. Então era muito fácil ter um contrabando de ouro e uma sonegação de impostos, não pagar os impostos. Então Portugal vai perceber isso, que a necessidade de ter uma rigidez, uma presença, uma fiscalização maior em Minas Gerais vai ser muito urgente. E também a necessidade de ter uma legislação específica para a mineradora é muito importante. Então por isso que Portugal vai fazer o quê? Vai criar uma lei própria chamada Regimento das Minas, em 1702, e esse Regimento das Minas vai definir que cada área mineradora vai ter um órgão central de governo e administração autônomo, que é chamado de Intendência das Minas. Então, cada capitania, cada região produtora de ouro vai ter seu próprio governo chamado Intendência das Minas. Então vai ter uma intendência nas Minas Gerais, vai ter uma intendência nas Minas de Goiás, vai ter uma intendência nas Minas do Mato Grosso. Uma para cada capitania produtora. E a intendência ela tem total independência em relação a outras autoridades coloniais. Então quer dizer, o intendente das Minas ele é nomeado pelo rei de Portugal, né, pelo rei através de um conselho chamado Conselho Supremo das Índias, que é o órgão máximo da colonização portuguesa na América, que fiscaliza a colonização portuguesa na América, o Conselho Supremo. E aí, os intendentes, eles vão ser, então, governantes exclusivos das áreas mineradoras, que vão fazer o quê? Que tipo de poder a Intendência das Minas vai ter? Esse aqui, ó. Vão ser órgãos do governo português, com o intendente e seus funcionários, que vão ter a função de administração das áreas mineradoras, de organizar tribunais, polícia, cobrança de impostos e fiscalização, além de fornecer auxílio técnico para os mineradores poderem extrair mais ouro, explorar mais ouro e assim enriquecer mais a economia portuguesa. Tá certo? Só que é muito difícil fazer tudo isso. Então o que vai acontecer? As pessoas importantes ali nas cidades mineradoras também vão ter participação do governo. Então vai existir também as chamadas câmaras municipais. Você lembram delas? A gente falou disso na segunda aula de História do Brasil, lá na aula 2 de História do Brasil. O que são as câmaras municipais? Cada cidade que se formava, em qualquer lugar do Brasil era assim, mas na área mineradora foi mais forte porque se formaram mais cidades. Em qualquer cidade que se formasse na colonização do Brasil,
Portugal dava o direito dessa cidade ter seu próprio órgão de governo, chamava Câmara Municipal. Lá se reuniam os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? A elite do local. As pessoas mais importantes, com mais status social, as pessoas mais ricas, poderosas, etc. Senhores de escravos, donos de terra e, no caso das Minas Gerais, mineradores e comerciantes, se reuniam na Câmara Municipal, né? Eram eleitos alguns representantes para formar a Câmara Municipal. E esses caras faziam o quê? Eles defendiam as necessidades e os interesses da elite local, para tentar não deixar o governo português abusar do poder, e ao mesmo tempo eles faziam a cobrança de impostos e a administração das questões locais, tipo construir uma ponte, consertar uma estrada, combater uma revolta de escravos, destruir um quilombo. Isso era tudo função da Câmara Municipal. Por isso que quem administrava a cadeia nas cidades coloniais brasileiras era a Câmara Municipal, que era o órgão de poder da elite local. Então, quer dizer, quem na prática meio que organizava o funcionamento da sociedade, o cumprimento da lei e tudo mais, eram as câmaras municipais. Porque Portugal não teve condições, o governo português não teve condições de impor realmente um governo, uma fiscalização tão grande. E aí Portugal vai focar no que era mais importante. Então não vai focar muito em tribunais, não vai focar muito em administração, não vai focar muito em serviços públicos, nem em polícia. Vai deixar isso tudo para a Câmara Municipal. E Portugal vai focar no quê? Controle e arrecadação de impostos, que era o que mais interessava para a coroa portuguesa. Então olha só, Portugal acaba por realizar de modo realmente eficiente apenas a cobrança de impostos. E como é que Portugal vai fazer isso? Mano, vai ser difícil. Vai ser difícil por quê? Porque é o seguinte, o principal imposto da área mineradora era chamado de quinto. O que é o quinto? 1/5, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado nas Minas Gerais tinha que ser entregue de imposto para Portugal. Então, além de todos os outros impostos normais da colonização portuguesa, que todas as regiões pagavam, em Minas Gerais tinha um imposto especificamente voltado para a mineração, que era o quinto, 20% do ouro encontrado. Então, se encontrasse 1 quilo de ouro, tinha que pagar 200 gramas de imposto. Tá certo? Se encontrasse meio quilo de ouro, tinha que pagar 100 gramas de imposto. E aí o que acontecia? Os mineradores e os comerciantes negociavam ouro e sonegavam os impostos. Por quê? Porque era fácil sonegar. Porque o ouro era chamado de ouro em pó. Eram pequenas pepitas. Então era fácil de esconder. Né? Os jeitos de esconder eram os jeitos mais criativos possíveis. Né? Então eles escondiam dentro de esculturas de santos católicos. Por isso que tem aquela história do santo do pau oco. Porque eles faziam a escultura do santo numa madeira pesada, maciça, e aí cavavam por dentro, deixando o santo oco, e aí preenchiam, o mesmo peso que eles tiraram de madeira, eles preenchiam com ouro. Aí nas procissões e tal, que os santos eram transportados tal, de um lugar para o outro, na verdade eles estavam transportando ouro contrabandeado. Colocavam na sola da bota, né? Deixavam oco o salto da bota para colocar ali dentro, no casco do cavalo, transportavam ouro escondido no meio de outras cargas. Então a criatividade não tem limite. Né? Para você ter uma ideia, do total de imposto do quinto que Portugal deveria arrecadar nos primeiros anos, nos primeiros 20 anos, os mineradores e comerciantes conseguiam sonegar aproximadamente 92%. Eles pagavam um pouquinho para disfarçar. Nós encontramos ouro, mas encontramos um pouquinho aqui. Estou pagando 2 gramas de ouro de imposto. Né? Como se tivesse encontrado tipo, só 10 gramas. Mas escondia o resto. Para ganhar mais dinheiro, né? Não pagando imposto. E aí Portugal vai ter que fazer o quê? Portugal vai ter que dar um jeito de criar um sistema eficiente. Vai colocar fiscalização, vai colocar funcionários, cobradores de impostos em número enorme. Então, nas cidades mineradoras, a presença de funcionários da coroa portuguesa vai ser muito maior do que em qualquer área da colonização portuguesa antes, na área do açúcar, do cacau, do tabaco, etc. Mas isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque os funcionários podiam ser corrompidos, né? Podiam receber propinas para não fiscalizar. E aí Portugal vai fazer o seguinte, olha só aqui comigo. A primeira coisa que Portugal vai tentar fazer é criar um outro imposto complementar chamado finta.
Meio que assim, ó, seus mineradores e comerciantes filhos da puta, vocês não pagam imposto, então nós vamos cobrar outro imposto para fuder vocês. Isso vai gerar um monte de descontentamento, vai gerar até revolta e tal. Portugal vai acabar cancelando o imposto da finta, vai manter só o quinto. Só que precisava cobrar o quinto. Portugal vai criar um jeito de cobrar o quinto. Só que assim, a sede de Portugal por impostos não vai parar quando Portugal conseguir realmente cobrar e arrecadar o quinto. Então Portugal vai tentar sempre explorar mais, sempre cobrar mais impostos. Eles vão criar, em 1735, um imposto chamado captação, que era per capita de escravo. Capita é cabeça, né? Então para cada escravo que as pessoas nas cidades mineradoras tivessem, eles tinham que pagar uma certa taxa de imposto. Isso vai gerar revolta e descontentamento. Portugal vai acabar tendo que cancelar. Mais tarde, nós vamos ver isso, Portugal vai criar a derrama, que era um imposto voltado para tentar impor um mínimo de imposto por ano que os mineradores tinham que pagar. Esse mínimo era 100 arrobas de ouro, cada arroba tem 15 quilos, então 100 arrobas de ouro quer dizer o imposto mínimo que o total dos mineradores tinham que pagar era 1.500 quilos por ano. Imagina quanto ouro se encontrava em Minas Gerais, se só de imposto tinha que dar no mínimo 1.500 quilos. Era ouro pra caramba. Alguns historiadores falam que a maior quantidade de ouro que já foi transportada de um continente para o outro através do oceano foi o ouro das Minas Gerais rumo a Portugal. E aí, olha só que louco, se não atingisse os 1.500 quilos de ouro por ano, a partir de 1750, Portugal criou uma lei chamada derrama, que é para aumentar a violência e a rigidez da fiscalização. A derrama dizia o seguinte: se o total de impostos pagos por todos os mineradores lá em Minas Gerais não atingisse 1.500 quilos, o governo português tinha o direito de invadir a casa dos mineradores e tomar objetos de valor, né, objetos feitos de ouro e pedras preciosas, até completar o valor que estava faltando. Então meio que era assim, ó, o governo tinha o poder de simplesmente invadir sua casa e roubar suas coisas, porque não deu o imposto que Portugal achava que tinha que dar. Então isso é para vocês terem uma ideia do tamanho da violência e do tamanho dos abusos que Portugal cometia. Agora, o grande lance que Portugal criou vai ser as chamadas casas de fundição. Olha que louco. O que são as casas de fundição? É o seguinte, Portugal vai criar uma nova regra de impostos para conseguir cobrar o quinto, lembra? 92%, 94% do quinto era sonegado. Era contrabandeado esse ouro e não pagava imposto. Então Portugal queria reverter isso. Para isso criou uma regra. A regra é a seguinte: proibição do transporte de ouro em pó. Qualquer pessoa que fosse pega transportando ouro em pó perdia tudo o que tinha. Ah, mas foda-se, as pessoas continuavam escondendo. Só que o governo português falou assim: quem dedurasse quem transportava ouro em pó, seja minerador ou comerciante, ficava com metade do que fosse apreendido. Então, como todo mundo começou a dedurar todo mundo, as pessoas pararam de sonegar. Porque não podia mais transportar ouro em pó, então pararam de transportar ouro em pó. O que tem a ver, né? Tem a ver o seguinte: o único jeito de você transportar ouro em pó era com a autorização do governo, levar o ouro em pó do seu comércio ou da sua faiscação, da sua área de mineração, até a casa de fundição. O único jeito que era permitido transportar ouro era assim, ó, ouro em barra. Tá vendo? Ouro em barra. Por que ouro em barra? Porque aí as pessoas, os mineradores e comerciantes, eram obrigados a levar o ouro até a casa de fundição, e quando eles levavam o ouro até a casa de fundição, o ouro ia ser derretido e transformado em barra. Então você levava ouro lá, vamos supor que eu estou levando 1 quilo de ouro. Aí o cara registrava lá, o funcionário do governo português registrava. Osmar, fulano de tal, papapá, trouxe tal dia 1 quilo de ouro para ser fundido, por esse caso de fundição, fundido é derretido e transformado em barra. Para ser fundido e transformado em barra. Beleza. Quando eu fosse buscar o meu ouro em barra, quanto que eu ia receber de volta? 1 quilo? Eu levei 1 quilo. Não, eu ia receber de volta 800 gramas, porque eles já iam descontar o imposto. Então não tinha mais como eu sonegar imposto. Eu só podia transportar ouro em barra. Se eu transportasse ouro em pó, eu perdia tudo que eu tinha, podia ser até expulso de Minas Gerais e perder terras, perder casa, perder tudo. As pessoas eram estimuladas a dedurarem umas às outras, porque ficavam com metade do que fosse confiscado. Então,
de 92%, 94% de sonegação, caiu para 4%, 5% de sonegação só. Então continuou tendo gente corajosa que contrabandeava e transportava ilegalmente, né? Criminosos fora da lei. Mas a maioria passou a pagar o imposto. Isso vai gerar descontentamento enorme. Mas olha que interessante que é ouro em barra, ó. Cheio das identificações. Então ia ter o símbolo do governo português, né? No caso dessa barra de ouro aqui que foi feita em 1809. Está aqui a data onde ela foi feita, 1809. O que usava era esse selo aqui, né? Que já estava na forma que moldava a barra, que era o escudo Sabará, intárico, sem ponto, utilizado entre 1808 e 1814. Do lado de trás, ó, tinha o globo amilar, que era o símbolo das grandes navegações portuguesas e da coroa portuguesa. Tinha a quantidade, o peso dessa barra de ouro. Então ele pesava 2 onças, que é uma unidade de medida, 0,8 e 12 grãos. Tá vendo? Então esse aqui é o peso da barra de ouro, para não poder ter, né, enganação. Aqui, na parte da frente ainda, tinha o toque do ouro. O que é o toque? A pureza do ouro. Então é ouro 23 quilates e 3 grãos. Aqui é o selo AP com as iniciais do ensaiador. Quem que é o ensaiador? O cara que coordenou o registro. E esse aqui é o número dessa barra de ouro. Ó. A barra de ouro número 3.711, que foi feita naquela casa de fundição naquele ano. Então a barra 3.711 de 1809. Com o escudo certinho, com a comprovação de quem fiscalizou, com o peso e o símbolo da coroa portuguesa. Genial, né? Então não tem como mais, quase não tem como mais contrabandear e sonegar impostos. Portugal venceu. E é por isso que vai gerar descontentamento, revolta, que nós vamos ver na outra videoaula. Beleza, gente? Essa então é a maneira como Portugal administrou a área mineradora. Né? Agora, para a gente concluir é o seguinte, você poderia perguntar para mim, ô professor, mas nenhum governante português tentou usar o ouro, a riqueza do ouro, uma parte dessa riqueza ficou no Brasil, desenvolvendo comércio interno, enriquecendo, né, mineradores, comerciantes e tal. Uma parte foi usada na construção de igrejas como símbolos de poder da sociedade mineradora, igrejas com ornamentos, enfeites, altares cheios de ouro e tal. Mas a maior parte não ficou no Brasil, né? A maior parte do ouro ou foi para Portugal como imposto, ou foi para Portugal porque os portugueses compravam ouro no Brasil para negociar em Portugal, ou foi para a Inglaterra. Por quê? Porque a maior parte desse ouro do Brasil foi usado para comprar produto industrial inglês para depois os comerciantes portugueses revenderem aqui. Então a Inglaterra lucrou pra caramba com o ouro brasileiro. É por isso que os historiadores costumam afirmar isso aqui, olha, que o ouro brasileiro na prática acabou financiando a Revolução Industrial na Inglaterra. O que quer dizer isso? Não tem nada a ver, né, que o Brasil fornecia ouro para a Inglaterra. Não. É que Portugal comprava produto industrial inglês para vender no Brasil. Portugal não desenvolveu sua própria industrialização, lembra? Portugal continuou sendo um país mercantilista que dependia da exploração de colônias e do comércio externo. Não desenvolveu indústria, tecnologia e desenvolvimento interno da economia portuguesa. Então, grande parte do ouro brasileiro não ficou no Brasil nem em Portugal. Acabou indo para pagar dívidas e comprar produtos industriais com a Inglaterra. Lembra que eu falei do Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos, que Portugal, na época da crise do açúcar, teve que assinar com a Inglaterra para comprar tecido inglês e etc. Então, isso permitia que a Inglaterra dominasse a economia de Portugal, porque a Inglaterra era o fornecedor principal de produto industrial para Portugal. E, portanto, também para o Brasil. Então, o ouro português acabava sendo canalizado para a Inglaterra por causa da dependência econômica que Portugal tinha com a Inglaterra. Mas teve um governante português que tentou quebrar isso. Esse governante português foi um rei de Portugal chamado Dom José I. Dom José I é considerado um déspota esclarecido. Despotismo esclarecido é um movimento de alguns reis absolutistas da Europa, entre eles o Dom José de Portugal, que tentaram usar as ideias do iluminismo. O que são ideias do iluminismo? São ideias modernas de liberdade, de progresso, de modernização,
que estavam na moda na época, que estavam se desenvolvendo na época, nós vamos estudar isso melhor em história geral, mas o iluminismo são ideias que estavam tentando criar o tipo de sociedade, o tipo de mentalidade que a gente tem hoje. Né? A ideia de que todo mundo é igual, não tem nobreza, nem clero superior, a ideia de que todo mundo tem que ser livre para desenvolver os seus negócios, então para estimular o crescimento do capitalismo, essa coisa do liberalismo, essa coisa, enfim, da modernização da sociedade para abandonar aquele lance de absolutismo, né, de nobreza, de corte e tal. Essas ideias estavam se espalhando na Europa inteira. E vários reis absolutistas estavam percebendo que seria muito inteligente usar as ideias modernas do iluminismo para tentar modernizar os seus países sem deixar de ser absolutista. Porque o iluminismo ele criticava o absolutismo. O iluminismo queria um governo democrático, liberal democrático. Mas muito rei absolutista pegou as ideias iluministas, não transformou, né? Não usou o iluminismo para criar um governo democrático, não. Manteve o absolutismo, manteve o governo todo centralizado e concentrado na mão do rei, mas usou as ideias iluministas para tentar modernizar a sociedade. Portugal fez isso. Então o rei de Portugal, Dom José I, contrata esse tiozão aqui, que era um nobre português iluminista chamado Marquês de Pombal, que vai usar as ideias iluministas para tentar modernizar Portugal. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar, por exemplo, vai expulsar os jesuítas de Portugal e do Brasil, porque vai perceber que a Igreja Católica mandava demais na riqueza e no poder em Portugal. Então, para Portugal ser um país mais desenvolvido, tinha que se livrar do poder da Igreja. Vai tretar com a Igreja. Ele vai tirar o direito de só os nobres serem funcionários do governo, para ter funcionários com mais competência, não só porque é nobre puxa-saco. Para quê? Para tentar modernizar Portugal. E ele vai romper os acordos comerciais com a Inglaterra para tentar industrializar Portugal. Mas para industrializar Portugal, adivinha da onde que o Marquês de Pombal vai tentar tirar a grana? Né? Despotismo esclarecido. Modernização de Portugal usando ideias iluministas, mas vai tirar a grana de onde? Vai tirar a grana da exploração do Brasil. Então, é ele que cria, a partir de 1850, aquele lance da derrama, que é o mínimo de impostos que tinha que ter todo ano. Por quê? Porque se atingisse, né, criando essa lei, o Pombal tinha certeza que no mínimo 1.500 kg de ouro ia para Portugal, como imposto. Com 1.500 kg de ouro na mão, ele conseguia planejar como que o governo português ia investir para estimular o crescimento industrial e a modernização de Portugal como país. Se viesse mais, melhor. Mas tendo o mínimo de 1.500 kg de ouro, o Pombal conseguia planejar o desenvolvimento de Portugal. Planos econômicos e tudo mais. Então ele aumentou a exploração e a violência e o controle colonial sobre o Brasil para modernizar Portugal e industrializar Portugal. Esse era um plano de desenvolvimento. Vai gerar descontentamento? Vai gerar descontentamento pra caramba. Mas como o governo de Portugal ainda era absolutista, reprimia os descontentamentos e foda-se, entendeu? E aí o que acaba acontecendo, minha gente? Acaba acontecendo o seguinte, durante a Era Pombal, que vai durar de 1750 até 1777, os ingleses ficaram putos com Portugal, porque como Portugal estava se industrializando, isso estava diminuindo a exportação de produto industrial inglês e prejudicando a economia da Inglaterra. A nobreza de Portugal ficou puta, porque perdeu poder dentro do governo. A igreja em Portugal ficou puta, porque perdeu influência, poder e riqueza dentro do governo. Só que desenvolveu Portugal, industrializou Portugal e começou a gerar uma burguesia portuguesa. Olha só, o Marquês de Pombal, inclusive, ele vai criar uma lei específica para exploração de diamantes, porque nessa época vão descobrir diamante lá no norte de Minas, perto da fronteira com a Bahia, que é a região onde vai se desenvolver a cidade de Diamantina, o distrito diamantino. E era tanto diamante é mais lucrativo que ouro, né? Vocês sabem. Era tanto diamante que tinha lá que o Marquês de Pombal vai criar uma lei que somente o governo português podia comercializar diamantes. Então todo mundo que ia morar em Diamantina não podia sair de Diamantina sem a autorização do governo português. Diamantina era cercada e as pessoas só entravam e saíam com a autorização do governo português. Então, quem era minerador de diamante e morava em Diamantina não podia sair de lá, a não ser que fosse autorizado pelo governo. Então as pessoas viviam lá dentro, eram riquíssimas, mas isoladas. E aí eles só podiam vender diamante para o governo português, e o governo português pagava muito menos do que o diamante realmente valia, para depois o Portugal comercializar diamantes na Europa. E usar esse dinheiro para quê? Despotismo esclarecido, para modernização e industrialização de Portugal.
Parecia que a coisa estava andando, mas aí aconteceu o quê? O nosso querido amigo Marquês de Pombal foi demitido depois que o Dom José I morreu. Porque a filha dele, Dona Maria, não queria continuar com essa política, ela queria voltar à aliança com a nobreza e com a igreja. E aí acabou o período pombalino em Portugal. Pombalino é o governo comandado pelo Marquês de Pombal como ministro do rei Dom José. Acabou o período pombalino. Portugal refez os acordos com a Inglaterra, voltou a depender da Inglaterra, permitiu a volta da nobreza e da igreja a participação total no poder e tal, e beleza. Só que o que aconteceu? A única coisa que o governo português não mudou depois que o Pombal foi tirado do cargo foram os impostos e a exploração assim muito rígida sobre o Brasil, o que vai gerando cada vez mais conflito de interesses entre os mineradores e a coroa, ou seja, os mineradores vão ficando cada vez mais putos e mais cedo ou mais tarde eles vão usar ideias iluministas de liberdade, de igualdade, né, de direitos de cidadãos para combater a coroa portuguesa e dizer nós não queremos mais obedecer ao governo português porque Portugal coloniza o Brasil e prejudica o Brasil. E aí vão começar a surgir revoltas. Mas essas revoltas a gente vai discutir quando? Na próxima videoaula, que faz parte ainda dessa nossa sequência, mas na próxima videoaula. Beleza, galera? Então é isso, sociedade e economia mineradora. Até a próxima!